Você provavelmente ouviu falar da Kodak, a gigante da fotografia que por décadas dominou o mercado global. Em seu auge, a empresa foi avaliada em 30 bilhões de dólares, dominando cerca de 90% do mercado das câmeras. Seu nome era sinônimo de qualidade e inovação. No entanto, a Kodak chegou a declarar falência no ano de 2012. Mas como uma marca tão grande chegou a esse ponto? A resposta é que a empresa foi vítima de sua própria sucessão de erros, principalmente na transição para a era digital. Muitos acreditavam que esse era o fim definitivo da Kodak. Porém, a marca lutou pelo seu renascimento. Após 12 anos de uma longa jornada, a Kodak não apenas voltou ao mercado, mas já ultrapassou $1 bilhão em receita, provando sua capacidade de se readaptar e criar novos produtos. Mas como a Kodak, que parecia ter perdido tudo, conseguiu se reerguer depois de tanto tempo? É sobre isso que nós vamos te contar nesse vídeo de hoje. A história da Kodak tem início nos Estados Unidos em 1880, quando seu criador, George Eastman, desenvolveu um papel que podia ser coberto de emulsão fotográfica. Essa foi a primeira de uma série de invenções que permitiu que a Kodak fosse criada. Já no ano de 1888, um inventor que trabalhava na companhia criou um filme de nitrocelulose. Um tempo depois, a partir dessa e de outras criações, George Eastman conseguiu criar o primeiro rolo de filme comercial e a primeira câmera da Kodak, que utilizava esse filme. No ano de 1935, a empresa fez uma de suas maiores invenções, o Kodachrome, o primeiro filme a cores da companhia produzido em massa. No final da década de 70, a Kodak tinha 90% das vendas de filmes e 85% das vendas de câmeras nos Estados Unidos, além de uma presença muito forte no mercado ao redor do mundo. Nessa mesma época, a empresa também ganhava muito dinheiro com a impressão de fotos em cores. Ela atingiu em seu ápice 100 mil funcionários e lucro de bilhões de dólares. Mas foi no ano de 1975 que a Kodak criou algo que iria destruí-la algumas décadas depois. Na época, um engenheiro da empresa chamado Steve Sanson desenvolveu uma câmera digital capaz de tirar fotos de até 0,1 megapixel. A companhia continuou desenvolvendo tecnologias nessa linha e, em 1991, criaram a primeira câmera digital, em que o usuário via exatamente o que seria capturado na hora de tirar a foto, sendo um grande avanço na área da fotografia naquele momento. Contudo, a companhia não levou as câmeras digitais para o mercado assim que foi inventado. Ela tinha medo que isso acabasse prejudicando as vendas de filmes e câmeras tradicionais. Embora fosse uma ideia inovadora e tivesse uma longa lista de patentes, a empresa não tinha a intenção de colocar as câmeras digitais para o público. E por conta disso foi ultrapassada, principalmente pelas gigantes japonesas, Canon, Sony e Fuji. Nesse momento, a Kodak viu que estava perdendo seu espaço para outras companhias de câmeras fotográficas. Com receio de que suas câmeras tradicionais também perdessem espaço no mercado, a Kodak estudou fazer uma transição mais lenta para as câmeras digitais. No entanto, as outras empresas estavam totalmente focadas no digital, fazendo com que a Kodak fosse aos poucos sendo engolida por essas empresas. No ano de 2001, a Kodak passou a ocupar a segunda posição no mercado norte-americano de câmeras digitais e dominava apenas 25% do mercado. Além disso, a marca pedia cerca de $60 para cada câmera produzida, diferente de outras empresas que eram mais eficientes e conseguiam obter lucro. Em 2003, a Kodak viu sua fatia de mercado cair para 15%. E em 2007, esse número foi para 9,6%, ocupando o quarto lugar. Para piorar ainda mais a situação, o surgimento dos smartphones fez com que o declínio da Kodak fosse ainda mais rápido. E o único culpado pela sua queda foi ela mesma, que não conseguiu transformar o produto que ela mesma criou em algo relevante para o mercado. Sua única saída diante desse cenário foi declarar falência no ano de 2012. No entanto, algo que é bastante relevante e diversas pessoas estão fazendo é dolarizar seu patrimônio. O dólar segue sendo a principal moeda do planeta, mas você não precisa perder a oportunidade de abrir sua conta internacional na Nomad, nossa parceira aqui no canal. Para quem não sabe, a Nomad é uma conta internacional que te permite comprar, viajar e investir no exterior sem taxa de abertura ou manutenção.
Além disso, ela disponibiliza um cartão de débito internacional aceito em mais de 180 países. Recentemente, a Nomad lançou uma plataforma de renda fixa em dólar para aumentar ainda mais seu patrimônio. A renda fixa é como um cofre que guarda seu dinheiro com segurança. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos existem vários investimentos dessa categoria que você pode acessar mesmo morando aqui. A plataforma de renda fixa em dólar da Nomad possui diversas vantagens, como ativos selecionados, acesso facilitado, taxa zero, ou seja, sem taxa de corretagem para investir, um IOF de 0,38% e um investimento fácil e digital pelo aplicativo sem burocracia. Nós aqui do canal já usamos e recomendamos. Para você também abrir sua conta na Nomad, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código Conhecimento20 no cadastro da sua conta, você ganha até $20 de cashback para usar como quiser. O processo de falência da Kodak foi algo bastante complicado e durou cerca de 19 meses. Para isso, a empresa precisou se afastar do mercado das câmeras e sabia que seria necessária uma grande reestruturação. Além disso, a Kodak tinha uma dívida de mais de $6 bilhões. Mas assim que entrou com o processo de falência, conseguiu eliminar $4 bilhões, precisando arcar com uma dívida de cerca de $2 bilhões. Para tentar salvar a companhia, a Kodak vendeu seu portfólio de patentes, pois acreditava que iria conseguir arrecadar os $2 bilhões para pagar as dívidas. No entanto, conseguiu somente $527 milhões. A Kodak vendeu suas patentes para uma grande lista de empresas, como Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon. Inclusive, uma das invenções mais famosas da Kodak, a tela de OLED, que aumentava a qualidade das imagens, foi vendida para a LG. A maior parte das dívidas da empresa era referente ao UK Kodak Pension Plan, que basicamente era um plano de aposentadoria da Kodak no Reino Unido com benefícios definidos, em que os membros tinham sua renda apoiada pelos rendimentos globais da empresa. Entretanto, a Kodak não tinha dinheiro suficiente para arcar com essa dívida. Além da venda de patentes, a companhia vendeu parte de seus ativos vinculados a imagens de documentos por $650 milhões. Com esse dinheiro, eles conseguiram fazer um acordo e pagar as dívidas do plano de pensão da Kodak no Reino Unido. Além disso, a Kodak conseguiu um crédito com o Citibank para sobreviver ao processo de falência, totalizando $950 milhões e um pacote de financiamento de $895 milhões com o banco JP Morgan. Com todo esse valor, a Kodak conseguiu pagar parte de seus credores, mas ainda havia muitas reivindicações pendentes que a Kodak concordou em pagar após sair do processo de falência. A Kodak acreditava que iria conseguir passar por esse momento e ser uma empresa lucrativa novamente. Todo esse processo foi supervisionado por um juiz federal de falências nos Estados Unidos. E após muitas negociações e esforços, a Kodak, junto a seus credores, apresentaram um plano final em agosto de 2013, que foi aprovado pelo juiz, fazendo com que depois de mais de um ano, a Kodak finalmente conseguisse sair do processo de falência. O juiz ainda afirmou que após aprovado o plano de falência, os credores iriam receber integralmente os seus créditos. Porém, os acionistas não receberiam nada. Além disso, o advogado da Kodak também informou que a partir daquele momento, a empresa seria muito diferente daquela que pediu falência. Entretanto, a Kodak já tinha decidido se afastar do mercado das câmeras, e a pergunta que ficou era: o que a Kodak iria fazer dali para frente? E como eles iriam conseguir fazer com que a empresa lucrasse novamente? A Kodak decidiu que seguiria novos caminhos e percebeu que seria preciso um novo líder para sua companhia. Foi então que, em março de 2014, a Kodak nomeou um novo CEO, chamado Jeffrey J. Clark, que tinha um longo histórico profissional e inclusive já havia ocupado posição de liderança na HP. Assim que se tornou CEO, Jeffrey definiu duas prioridades de mudanças na Kodak. Ele tinha um profundo respeito pela equipe da Kodak e a sua primeira mudança como CEO tinha sido com relação aos funcionários da empresa. Para Jeffrey, a cultura empresarial da Kodak foi bem sucedida por mais de um século e os funcionários eram extremamente competentes,
tanto que a maioria dos contratados tinham propostas de emprego no Google ou na Apple. O CEO disse em entrevista que a maior parte da equipe da Kodak era formada por doutores e pessoas muito inteligentes que escolheram trabalhar na empresa. Antes de realizar mudanças na companhia, Jeffrey quis ouvir os conselhos e opiniões de outras pessoas. A primeira prioridade dele foi ouvir os funcionários da Kodak, os clientes, parceiros e outras partes interessadas. O objetivo dele era avaliar detalhadamente as operações da companhia, as oportunidades de mercado e criar uma abordagem para que a Kodak alcançasse o sucesso. Para Jeffrey, era importante que a equipe da Kodak contribuísse para que juntos pudessem estabelecer mudanças dentro da empresa, já que ele acreditava que os funcionários eram os verdadeiros especialistas por estarem ali há décadas. Clark sabia que a Kodak havia falhado por não ter acompanhado o mercado das câmeras digitais, que eles mesmos tinham inventado. Assim como a Nokia, que fizemos um vídeo aqui no canal, demorou para entrar no mercado dos smartphones, a Kodak também foi muito lenta para dar o passo rumo ao mercado digital, perdendo uma grande oportunidade. A Kodak poderia ter inovado o mercado e ter continuado como líder, mas acabou perdendo espaço por sua própria culpa. Por falar sobre tudo isso, Clark estava decidido que não deixaria a Kodak estar nessa posição novamente, e por isso estabeleceu como sua segunda prioridade o foco na inovação. Apesar da Kodak ter enfrentado o processo de falência, ainda era uma empresa enorme. Logo, uma das estratégias de Jeffrey foi eliminar a burocracia, facilitando que os funcionários e gerentes trouxessem inovação para a companhia e compartilhassem ideias, pois era algo crucial para a Kodak naquele momento. Em seu auge, a Kodak teve mais de 100 mil funcionários, mas acabou diminuindo por conta da crise, chegando a apenas 8 mil colaboradores. No entanto, Jeffrey não via problemas nisso. Pelo contrário, ele acreditava que uma empresa menor tornaria tudo muito mais rápido e prático. Na sua visão, isso era uma vantagem competitiva em relação a grandes empresas que possuíam mais burocracias. Todas essas mudanças foram muito importantes para a Kodak, mas ela ainda precisava focar em um novo produto se quisesse sobreviver. Uma das prioridades de Clark foi prestar atenção no comportamento de seus clientes. Logo, ele percebeu que as câmeras da Kodak não seriam dominantes como costumavam ser no passado. Ele ainda acreditava que o analógico era importante, pois gerava uma receita de 200 milhões de dólares por ano e esperava que esse mercado crescesse de novo no futuro. Entretanto, ele sabia que mesmo se isso acontecesse, seria um mercado muito pequeno. Foi então que Jeffrey percebeu que a Kodak precisaria de um novo produto, construindo algo que inovasse o mercado de alguma maneira. Durante esse período, uma pequena parte da equipe da Kodak estava desenvolvendo uma nova tecnologia, a Kodak Stream Inject, que basicamente era uma tecnologia de impressão térmica com jato de tinta, que possuía uma qualidade de impressão superior à do mercado e possuía algumas patentes. Para o público geral, que eram os consumidores da Kodak, não havia uma demanda por essa tecnologia de impressão. Porém, havia um nicho onde teriam grandes oportunidades: o mercado industrial. A impressão comercial de empresas, fábricas e indústrias era um mercado com uma grande demanda por impressoras melhores e mais rápidas, sejam para fazer impressões de embalagens ou para a impressão de jornais ou revistas. A partir desse momento, a Kodak se reestruturou e se concentrou inteiramente na impressão digital para grandes empresas. Eles focaram em companhias de embalagens e impressão comercial. Basicamente, o público-alvo da Kodak eram companhias que precisavam de impressão em massa da mais alta qualidade. Logo, em fevereiro de 2013, ainda quando estavam no processo de falência, a Kodak lançou seu novo produto, a impressora Kodak Prosper 5000 XLI, que foi uma grande inovação no mercado de impressão digital. A impressora conseguia realizar medições de qualidade de imagem e performance, detectando variações e realizando ajustes em tempo real, sem que a impressão fosse interrompida. Além disso, a impressora assegurava o nível máximo de qualidade em escala industrial de impressão. A Prosper 5000 era enorme e podia imprimir 200 metros por minuto ou até 90 milhões de páginas A4 por mês. Ela ainda utilizava nanopartículas de pigmentos de tinta, oferecendo qualidade, definição e alta durabilidade, além de uma gama de cores 30% mais ampla do que as demais impressoras.
De fato, a impressora da Kodak ganhava na qualidade e na quantidade das impressões e era a melhor do mercado. No entanto, a Kodak não queria apenas entrar nesse mercado, ela queria dominá-lo totalmente e recuperar uma parte de sua antiga glória. Entretanto, apesar da impressora ter sido um grande salto para a empresa, não foi suficiente para ela se recuperar. Como fazia pouco tempo que a Kodak tinha saído do processo de falência, ela ainda não era lucrativa. Porém, o CEO Jeffrey acreditava que, focando na inovação, a companhia poderia se reerguer. Por isso, decidiu apostar tudo na impressão comercial. Em junho de 2014, foi lançada a impressora Kodak Prosper 6000 Press, que foi um salto ainda maior na tecnologia de impressoras industriais. A nova impressora era capaz de imprimir cerca de 305 metros por minuto, sendo 125 milhões de páginas por mês, números bem maiores do que a primeira impressora lançada. Além disso, ela contava com a melhor capacidade de secagem e nanopartículas de pigmentos de tintas ainda melhores, proporcionando às empresas cores muito mais amplas. A Kodak conseguiu alcançar um patamar no mercado de impressão comercial melhor do que qualquer outra companhia havia alcançado. Mas será que isso foi suficiente para a empresa se reerguer de vez? A Kodak tinha conseguido se reinventar e se destacar no mercado de impressão industrial, oferecendo modelos diferentes de impressoras que poderiam ser usados tanto para impressão comercial quanto para impressão de jornais, dentre outros usos. E no ano de 2016, a Kodak registrou seu primeiro lucro anual, 4 anos depois de declarar falência com dívidas bilionárias. Ou seja, a reestruturação da Kodak foi relativamente rápida e eles estavam só no começo. A equipe continuou inovando e desenvolvendo produtos e soluções para o mercado da impressão digital. Tanto que em 2022, a empresa anunciou a Kodak Prosper 7000 Turbo Press, a impressora digital mais rápida do mundo, com velocidade de impressão de 410 metros por minuto. O lançamento do novo produto foi um enorme sucesso, consolidando a Kodak como uma das maiores empresas no mercado das impressoras. Ao mesmo tempo em que a companhia crescia nesse setor, uma outra área também estava crescendo, só que mais devagar ao longo dos anos. Nesse período, um grupo forte e dedicado de clientes que amam filmar foi crescendo. Esse grupo, formado principalmente por jovens, descobriu a emoção e a experiência em utilizar somente câmeras analógicas, que são as que utilizavam filmes, ao invés das câmeras digitais, pois achavam que as fotografias ficavam mais autênticas e pessoais. O analógico oferecia uma experiência única na fotografia, que não era possível encontrar nas câmeras digitais. Jeffrey já havia declarado anos atrás que haveria um retorno das câmeras analógicas, e ele estava certo sobre isso. Esse retorno não foi somente entre fotógrafos amadores, mas também dentre os profissionais, se estendendo dentro da indústria cinematográfica. Grandes diretores de cinema optaram por utilizar câmeras da Kodak por conta da qualidade e textura da imagem. Como, por exemplo, Christopher Nolan, que utilizou uma Kodak para filmar o premiado filme Oppenheimer. Outros exemplos de diretores de cinema que costumavam usar as câmeras da Kodak são Quentin Tarantino e Steven Spielberg. Após conseguir reestruturar e trazer a Kodak de volta para o mercado, Jeffrey renunciou ao seu cargo de CEO em busca de novos desafios profissionais, pois sentiu que já não era mais necessário na empresa. No ano de 2023, a Kodak atingiu uma receita de 1,1 bilhão de dólares, com um lucro líquido de 75 milhões de dólares, um aumento de 49 milhões de dólares em seus lucros comparados com o ano de 2022. Apesar da Kodak não ser uma empresa tão grande quanto já foi um dia, ela conseguiu sair da falência, se reerguer e dominar um novo mercado, sendo uma das maiores recuperações empresariais já vista. Mesmo não sendo a mesma empresa de antes, focada apenas em câmeras fotográficas, a Kodak ainda permanece com a cultura de criar novos produtos e trazer inovações para o mercado, assim como antes. Agora me diz, você já sabia sobre a queda e o retorno da Kodak? Já teve alguma câmera da marca? Deixa aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho.
Considere também se tornar membro do nosso canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Para você também abrir sua conta na Nomad e ter acesso à plataforma de renda fixa, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código Conhecimento20 no cadastro da sua conta, você ganha até $20 de cashback para te incentivar ainda mais a investir e ganhar em dólar. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!